Esse slide que eu vou propor para vocês, ele faz um resumo dos conceitos aplicados no nosso kit de dependência do 7º ano. Basicamente, todo o nosso kit está voltado para números inteiros, e é o que a gente vai rever alguns conceitos que são necessários para que vocês resolvam muito bem as questões. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Esses números formam o conjunto dos números inteiros que são indicados pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira: ele vem do menos infinito até o mais infinito. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto que os positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Não há uma obrigatoriedade, tá? O zero é um número neutro, ou seja, ele não é positivo nem negativo. A relação de inclusão de conjuntos inteiros envolve o conjunto dos números naturais, junto com os números negativos. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, o antecessor de menos 3 é menos 4, já o sucessor é menos 2. Os números inteiros, assim como os números naturais, eles podem ser representados numa reta numérica. Lembrando que à direita do zero ficam os números positivos e à esquerda do zero ficam os números negativos. O que nós podemos observar é o seguinte: o número que está à esquerda é sempre menor do que o número que está à direita. Então, dessa forma, os números inteiros que estão à mesma distância do zero são chamados de opostos ou simétricos. Por exemplo, o menos 4 é o simétrico de 4, pois estão à mesma distância do zero. Isso a gente pode observar nessa tabela que nós temos aqui embaixo. Subconjuntos dos números inteiros. Nós podemos observar aqui que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Eles fazem parte dos números inteiros. Então, o que nós dizemos sempre? Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Além dos conjuntos dos números naturais, destacamos os seguintes subconjuntos dos números inteiros. O Z com asterisco são os inteiros tirando o zero. O Z mais são os números inteiros não negativos, ou seja, o zero em diante. O Z menos é o subconjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, do zero para baixo, tá? Com todos os negativos. O Z asterisco mais é o subconjunto dos inteiros, com exceção dos negativos e do zero, ou seja, nesse caso aqui nós temos os naturais sem o zero. E o Z asterisco menos são os inteiros, com exceção dos positivos e do zero, ou seja, nós vamos tirar desse subconjunto o zero e todos os números positivos. O conjunto dos números inteiros representados por Z inclui os números naturais e exclui os números exclusivamente racionais ou irracionais. Portanto, dentro dos inteiros há todos os números positivos e negativos, desde que não sejam decimais. Para demonstrar a distribuição dos números inteiros, utilizamos sempre uma reta numérica. Essa reta são destacados os números menos 3 e 3. Queremos verificar a distância entre esses números em relação ao ponto zero, que podemos chamar de origem. Se considerarmos que os espaços entre um número e outro possuem o mesmo tamanho, poderemos chamar a distância de uma unidade. Logo, no desenho, cada seta representa uma unidade. Analisando a imagem, vemos que o menos 3 está a 3 unidades da origem e que o mais 3 também está a 3 unidades da origem, mas em sentido oposto ao menos 3. Essa distância de um número à origem é chamada de módulo ou valor absoluto de um número, e é representada na seguinte forma: o módulo de menos A é igual ao módulo de A, é colocada essa barra entre o menos A e A. O módulo de um número é sempre positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Portanto, vejamos alguns exemplos de módulo. Chamamos por opostos ou simétrico aqueles números que possuem o mesmo módulo ou valor absoluto.
Isso é, aqueles que estão à mesma distância da origem, porém em sentidos opostos. Sendo assim, podemos verificar que menos 2 e mais 2 são opostos, menos 3 e mais 3 são opostos, menos 4 e mais 4 são opostos, e por aí por diante. O que acontece quando operamos números opostos ou simétricos? Quando nós temos a operação com módulo, primeiro nós temos que tirar o módulo. Por exemplo, módulo de menos 4 mais módulo de mais 3. O módulo de menos 4 é 4, o módulo de mais 3 é 3. Então, aqui nesse caso, nós vamos fazer uma soma. Módulo de mais 1 menos o módulo de menos 5. Nós temos que, antes de efetuar a operação, retirar o módulo. E aqui nós temos menos 1 menos 5 igual a menos 4. E assim que nós vamos resolvendo. Quando nós somamos números opostos, o resultado final sempre vai ser o zero. Se nós estivermos realizando operações com módulo ou valor absoluto dos números, basta que nós façamos o cálculo independente do valor numérico dentro do módulo. Agora, se somarmos números que se diferenciam apenas pelo sinal, uma vez que são simétricos, nossa soma sempre resultará em zero. Operações com números inteiros. Nós temos, por exemplo, a adição de números inteiros. Nós temos duas situações. Quando os sinais são iguais, na soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. Ou seja, quando nós temos sinais iguais, vai ser mais com mais, somando com mais vai dar mais, menos somando com menos vai dar menos. Sinais diferentes. A regra é, quando nós estamos somando ou subtraindo números com sinais diferentes, nós pegamos o sinal do maior e subtraímos. Na subtração, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o sinal de menos ali dentro, que vai alterar o sinal do resultado que nós temos à frente. Na multiplicação e divisão, o que vai valer é a regra do sinal. A gente respeita a regra do sinal na multiplicação e na divisão, e faz a operação de multiplicação e divisão com os números, ou seja, na multiplicação e divisão, sinais iguais sempre mais, sinais diferentes sempre menos, independente do módulo desse número, dos números. Em relação à multiplicação e divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral. Se dois números possuem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se dois números possuem sinais diferentes, o resultado será negativo. Para as duas últimas questões do nosso kit de dependência, nós falamos de simetria axial e rotacional. Simetria axial é também conhecida como simetria de reflexão. Dizemos que uma figura possui simetria de reflexão quando dividimos a figura em duas partes e essas duas partes são simétricas em relação à reta de simetria, ou seja, eu consigo formar figuras exatamente iguais, uma que sobrepõe a outra. Na natureza, existem exemplos de simetria, como é o caso das borboletas. Então, e a simetria rotacional é aquela que a figura é gerada a partir do movimento de rotação de qualquer ângulo em cima da figura, tá? Então, aqui no caso, nós temos um exemplo de simetria rotacional com o ângulo de 360 graus. A figura é formada. Espero ter ajudado vocês.